E aí pessoal, tudo bem? Um bom dia para você que está nos ouvindo agora. Eu sou o Walter. Eu sou a Rose, tudo bem? É com imenso prazer que a gente está trazendo aqui esse devocional aqui para vocês. E a gente vai falar sobre um versículo muito conhecido. Acredito que a maioria das pessoas que começam a conhecer o Evangelho, elas passam por esse versículo. Praticamente, para mim, é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Esse versículo é o João 3,16. Eu vou ler para vocês então. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse versículo, quando você vai falar do Evangelho, que significa boas novas, é o que a gente aprendeu com a Rose essa semana, é exatamente isso. É levar boas novas. E a palavra do versículo, ele já começa com a primeira palavra que já traz uma grande revelação. O porquê, me amou. Esse porquê significa um porquê de resposta. Ou seja, nesse versículo, Deus está respondendo a toda a humanidade por quê? Porque Ele te amou tanto ao mundo. Então, assim, eu acho que para mim, no que eu tenho meditado a respeito, eu vejo assim que muitas vezes nós não acreditamos nesse amor, nesse amar de Deus, né? E Ele é constante em todos os momentos, né? Tudo que Ele fez, dando o seu Filho e todas as coisas que nós estamos experimentando nos últimos tempos e no nosso cotidiano, são provas de amor. Todos os dias nós temos essas provas de amor. Então, por que é tão difícil da gente reconhecer esse amor e essa dedicação de Deus para conosco, né? Então, vale a pena investir um pouco de tempo a mais, né? Estudar, meditar na palavra e começar a receber esse amor de Deus. Então, toda essa revelação que esse texto quer dizer, na verdade, a Bíblia toda, se você colocar uma lupa nela e se você quiser perguntar o que significa a Bíblia toda, praticamente você vai convergir nesse versículo, a grande revelação de Deus sobre o mundo, né? Porque Ele está revelando, Ele está respondendo as nossas perguntas. Deus amou ao mundo. Aí, que tipo de amor, né? Que tipo de revelação que Deus quer trazer para nós? Deus, o Pai, Ele amou ao mundo, ou seja, as pessoas, ou seja, eu, a Rose, você que está me ouvindo, a pessoa que você está pensando neste exato momento, as pessoas que você acha mais improvável que alcance o amor de Deus, essas pessoas sim são alvos do amor de Deus. Essa questão da gente pensar, fulano de tal não vai para o céu, aquele ali é pecador, não sei o quê. Eu acho assim, será que alguma vez na vida alguém que nos evangelizou pensou dessa maneira? Por exemplo, pensou, a Rosa não tem mais jeito, eu não vou falar de Deus para ela não tem mais jeito, essa daí é pecado perdido. Então eu acho que quem somos nós para julgar uma pessoa dessa maneira? Quem pode julgar é Deus, né? Então nós devemos fazer a nossa parte, sempre olhar para a pessoa e pensar assim, eu vou evangelizar essa pessoa, eu me importo com essa pessoa, eu não vou desistir dessa pessoa, porque alguma vez, algum dia, alguém não desistiu de nós, né? O interessante é que ela falou que Deus não desistiu dela, assim como a pessoa que evangelizou ela não desistiu dela, né? Se nós fôssemos colocar, fazermos uma pergunta, existe uma pessoa em toda a humanidade que não é digna do amor de Deus, né? Se nós fôssemos colocar essa pessoa que não é digna do amor de Deus, a gente estaria frustrando todos os planos de Deus Pai, mandando Jesus até aqui na terra. O sacrifício de Deus, de Jesus aqui na terra, seria em vão, né? Teria sido frustrado os planos, porque o amor do Pai é o amor de todos os filhos, todas as pessoas. Ou seja, Deus ele não desiste de ninguém, de toda a humanidade, né? Quando nós chegarmos lá no céu, acredito que nós teremos grandes surpresas. Muitas pessoas que talvez
a gente talvez até pensasse no nosso pensamento assim: ah, essa pessoa, nossa, que surpresa, ela está aqui. Pois é, porque o amor de Deus se estendeu a todas as pessoas, né? Isso significa o mundo, todas as pessoas, todas as criaturas, todas as pessoas em que o Pai não desistiu. Ou seja, quando Adão ele pecou, né, e eles foram expulsos do paraíso, Deus não desistiu dos seus filhos. Deus não pensou assim: ah, eu vou criar um novo Adão, uma nova Eva, eu errei e peço perdão, desculpas, eu vou criar tudo de novo, vou limpar a lousa e vou fazer tudo de novo. Não, Deus ele nunca desistiu da gente. Tanto é que a versão seguinte do versículo diz: de tal maneira, de tal forma, né? Vamos falar agora de amor. O que nós temos de tão especial? O que nós temos de tão diferente para que esse amor de Deus chegasse até nós? Será que nós somos mais bonitos? Será que nós somos mais especiais? O que nós temos de diferente, né? Se nós formos observar, tudo que Deus precisava para nos amar, Ele não encontrou em nós. Tudo aquilo que Ele precisava para nos amar, Ele encontrou nele. Ele é o profundo amor, né? Deus é amor e Ele é amor. O amor do Pai é que nos constrange e que Ele nos tornou alvos do amor de Deus. O amor do Pai não olha caráter, não olha forma, não olha formosura, olha simplesmente o que Ele sente, o que ele considera na pessoa. Então é muito gratificante saber reconhecer esse amor do nosso Pai Celestial. A questão do seguinte do versículo que diz aqui, que Deus deu o seu único filho, seu filho unigênito, né? Deus não tinha um segundo Jesus. Jesus não tinha um irmão. Ele tinha só Jesus. Ele tinha um único filho. Ele não deu o que ele tinha de sobra. Ele deu o melhor, né? Ele deu o melhor. Deu o seu único filho, né? Por toda a humanidade. Vou perguntar agora, fazer uma pergunta assim bem cruel para a Rose. E perguntar assim: olha, você teria condições físicas e emocionais de dar o Tiago, o Lucas ou a Bruna por amor à humanidade, né? Saber que eles iam ser mortos, destruídos por amor a estupradores, assassinos, a maníacos, né? Ou até mesmo nós. Você teria condições de fazer isso? Eu pensando friamente, eu vou te dizer que não. Era mais fácil eu me entregar, dar a minha vida por eles, por amor a eles ou por qualquer outra pessoa, mas entregar os meus filhos, eu acho que não. Então eu acho que eu preciso de um tratamento muito mais, forte aí e de mais conhecimento talvez para responder isso. Mas hoje em dia hoje, na situação que eu eu certamente vou te dizer que não. Não tem como. Pois é, Jesus ele deu o que ele tinha de melhor, o que ele tinha de único, né? A palavra de Deus diz que Jesus veio ao mundo para a nossa salvação e veio para pagar uma dívida de sangue. Vamos supor que a Rose, né, ela chegasse a esse nível, dizer: eu vou entregar os meus filhos em favor à humanidade. Só que essa dívida de sangue só poderia ser paga por alguém que não tivesse pecado. Então, mesmo que ela tentasse, mesmo que se nós tentássemos aí dar os nossos filhos ou até mesmo a nossa própria vida por amor à humanidade, essa dívida não poderia ser paga, porque por intermédio de uma desobediência de Adão entrou o pecado, e pela obediência de um filho ao seu pai entrou a salvação. Então essa dívida de sangue só poderia ser paga por um cordeiro, né, sem pecado, e que só poderia ser Jesus. Eu até tenho um meu amigo, ele fala assim que uma vez um pastor, ele achava que o sacrifício de Jesus não era tanto assim, ele achava que é um pouco de exagero, né? Jesus não sofreu tanto na terra.
E ele pediu uma revelação, o Espírito Santo mostre como Jesus ficou, para ver se realmente ele se convencia daquilo que tanto falam era realmente verdade. Quando a imagem de Jesus na cruz foi mostrada para ele, ele achou que era um demônio e começou a repreender, de tão desfigurado que Jesus ficou. Eu sempre comento com as pessoas com quem eu convivo, no trabalho, família, menos, né, agora que a gente está com pouco contato, mas quando eu tenho oportunidade, sim, de quão grande é esse amor de Deus por nós, que nos transforma, e nós queremos compartilhar isso com outras pessoas. Então, uma coisa que é constante, que bate muito no meu coração, é querer dar para os outros aquilo que eu recebo. Ver pessoas que estão tendo problemas de depressão, problemas de relacionamento mãe e filha, marido e esposa, e sendo que a chave está nas suas mãos. Basta você saber acessar e receber isso. Então, para mim tem sido gratificante. Eu espero que eu possa, a partir desse momento que eu e o Walter decidimos, surgiu essa ideia da gente fazer uma conversa, né? Que seja edificante para nós dois como casal, né? E também para os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, né? E também para evangelizar pessoas que ainda não têm esse conhecimento, esse entendimento, fazer com que essas pessoas tenham acesso a essa cura, a essa coisa maravilhosa, esse amor do Pai conosco. Como eu disse que esse versículo realmente ele sintetiza toda a Bíblia, né? Aqui na continuação ele diz aqui, para todo aquele que nele crê. Ou seja, para todo aquele que crê em Deus, que acredita em Deus, que entregou a sua vida para Deus, né? Não pereça, não passe por situações onde a lucidez vai embora, onde a pessoa entregue-se à tristeza ou a situações adversas, como nós estamos passando, até mesmo no casamento ou até mesmo em situações de pandemia. Mas aqui também está dizendo que para todo aquele que nele crê, ou seja, existem pessoas que não vão crer, existem pessoas que vão deixar de lado, achar que não precisam de Deus, que não merecem esse amor, que muitas vezes a pessoa ela é pecadora e ela acha que o pecado dela é tão grande que nem o sacrifício de Deus foi suficiente para isso. Ou algumas pessoas acham que precisam fazer alguma coisa para pagar essa aplicação do pecado na vida dela. Ela acha que precisa de fazer algo a mais. E existe aquela classe de pessoas que não quero, né? Onde Deus deixa bem claro o livre-arbítrio. Você aceita, eu creio em mim e será salvo. Mas se você não quiser, é uma opção tua. Deus não pode colocar a mão na tua cabeça e dizer assim, me ame, eu ordeno que você me ame. Mas nós não podemos desistir, né? Nós devemos fazer a nossa parte, né? Jamais. Por isso que a gente deve entender que o grande amor de Deus, ele não desiste nunca, né? Existe uma situação em que pessoas estão doentes e com certeza você já ouviu falar sobre a melhora da morte, né? Quando a pessoa está mal e de repente por alguns minutos ela melhora e depois de alguns instantes ela vai embora. Ou seja, Deus não desiste de alguém nunca. E nos últimos minutos de vida, o próprio Senhor Jesus vem até ela e oferece a salvação. Mas para que tenham vida eterna, né? Uma vida com Jesus. Essa eternidade, ela fala de dois caminhos. Uma eternidade com Cristo, que é no céu, e uma eternidade sem Cristo, que é no inferno, né? Se a gente for comparar essa palavra eternidade, né, é como se fosse um grão de areia, no grande deserto de todo o amor de Deus, né? A gente tem partículas do amor de Deus e essa eternidade é muito tempo mesmo. É um grãozinho de areia, imagine de
toda a eternidade que a gente vai passar com Deus. Mas essa mensagem não é para você ter medo. Essa mensagem é para que você entenda o tamanho do amor de Deus. Por isso Deus mandou a Rose, por isso Deus mandou a mim, para te dizer, Deus te ama e te ama muito. Amém.